Agora nós veremos, de fato, as alterações, né, ou as mudanças, ou as diferenças, né, que a gente precisa considerar quando a gente trabalha com múltiplos bancos. Por que que é importante a gente ver essas diferenças? Primeiro que às vezes você habitua a trabalhar com um banco e a escrever código SQL para ele, mas de repente você precisa trabalhar num outro projeto, e nesse outro projeto vai se utilizar outro banco. Ou você muda de emprego e a empresa que você vai trabalhar também utiliza outro banco. Ou você, sei lá, pretende explorar uma outra tecnologia, uma outra linguagem, e às vezes é mais comum com aquela tecnologia, com aquela linguagem, você utilizar outro banco. Enfim, com isso você precisa estar ciente dessas diferenças, né, do que acontece quando você troca de um banco para outro, se isso vai ser uma coisa traumática ou não. Tá? Então, assim, a gente vai perceber que não, a gente vai perceber que vai ser tranquilo, mas é importante a gente entender que existem sim diferenças e que a depender do tamanho do projeto, né, às vezes pode ser um pouquinho traumático. Então imagine que você tem um banco muito grande, uma aplicação grande, fundamentada com um determinado banco e você decide mudar para o outro, aí pode ser um pouco traumático. Agora, se for uma mudança, né, de um projeto para o outro, que você vai começar do zero ali, aí já é mais tranquilo, né? Mas enfim, as diferenças existem, elas são pontuais, elas podem acontecer de um banco para o outro ou não, elas podem acontecer por um banco e pode não acontecer para o outro, enfim, o importante é a gente focar nessas diferenças. Nós vamos considerar aquele código base que a gente usou para trabalhar com MySQL e, conforme eu já adiantei, a ideia não é escrever ou rodar todo aquele código em todos os bancos, comando por comando de novo. Seria muito redundante, seria cansativo, inclusive. Aquilo que funciona em MySQL e que funciona nos outros bancos, a gente não vai nem mexer. Então você pode considerar, puxa, então isso aqui vai funcionar para todos os bancos. A gente vai focar naquilo que é diferente, naquilo que tem que ser feito mudança para você rodar num desses outros bancos, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é o comando create, a criação das tabelas. Aqui existem pontos importantes que a gente tem que considerar. A gente vai partir aqui do arquivo de script que nós usamos para criar o banco lá do MySQL. Esse arquivo você já tem, eu vou disponibilizar as outras versões para o SQLite e para o Postgre, tá? Assim como do Estados e Cidades também, tá certo? Vai estar na descrição dessa aula para você já tá com as alterações ali, né, para você poder recriar ali. Mas vamos dar uma olhada que alterações são essas. No MySQL, lembra que nós sinalizamos, né, a necessidade de você indicar aqui o engine, que seria no caso o InnoDB, isto porque nesse caso aqui nós estamos trabalhando com chave primária e chave estrangeira, né, com a integridade referencial, e aí no caso do MySQL a gente tinha a necessidade de indicar o engine que trabalha melhor com essa questão. Isso aqui funciona também para o MariaDB, a ideia é a mesma, mas é irrelevante ou não existe para o SQLite, tá? Nem para o Postgre. Então, no caso, essa questão sai, tá? Essa questão sai, ela é específica para esses dois bancos aqui. O outro detalhe que a gente vai observar é na maneira de você criar a chave unique, tá? Aqui, essa maneira nós usamos para o MySQL. No SQLite ela é simplificada, tá? Você apenas indica ali o unique e o nome do campo que você está criando. E para o Postgre, você já indica direto aqui na própria criação do campo. Tá? Quando você está criando o campo, você já indica que ele é uma chave unique e vai funcionar dessa forma. O resultado vai ser o mesmo, né? Mas a maneira de você escrever, a maneira de você construir o seu SQL, então vai ser um pouquinho diferente para esses casos. Além disso, nós temos ainda a questão do... Aqui, a questão no financeiro, nós tínhamos o auto-increment,
que possibilitava, né, o banco gerar automaticamente esse ID aqui para o campo. No SQLite, a maneira é um pouquinho diferente. A gente vai usar um tipo chamado integer junto com a chave primária. Veja que nós temos ainda o tipo int no SQLite, funciona da mesma forma, mas o integer é diferente. O integer com a chave primária vai gerar esse campo sequencial. Ou seja, ele vai ter o mesmo efeito lá do MySQL, mas a maneira de você construir essa chave sequencial então vai ser diferente, tá? Utilizando o integer e primary key. E no Postgre nós temos um tipo específico, que é o serial. Tá? Então o tipo serial, ó, nós também continuamos aqui o int, né, normal, mas o serial ele é um tipo numérico que vai ser usado como auto-increment. Tá? Então precisamos considerar também essas diferenças. O que mais que nós temos aqui? Tá, a maneira de você construir a chave estrangeira, isso também muda. Tá? Aqui nós temos no MariaDB, no MySQL, dessa forma. No SQLite, ele é simplificado, ó. Ele é simplificado, ou seja, o que muda? Muda que nós não temos aqui a palavra constraint e nem o nome da chave. Tá? Ele apenas vai indicar essa parte aqui, ó, indicando qual campo é a chave estrangeira e a sua referência da chave primária. Tá? Então ele é um pouco simplificado. Já no Postgre mantém o mesmo padrão que a gente usou no MySQL. Tá? Então não haveria aí nenhuma mudança. Então basicamente são essas as diferenças. Esses arquivos então vão estar na descrição. Você pode executar. Nós vamos fazer isso agora. Eu vou pegar aqui a versão MySQL e eu vou criar lá no MariaDB. Tá? Já estou aqui com o banco selecionado. Pronto. Está aqui, ó, criou. Financeiro e modalidades foram criados sem problema nenhum. Da mesma forma, o mesmo código vale para o MariaDB. Vamos fazer o SQLite. Ó, vou pegar a versão aqui do SQLite. Vou vir aqui no meu SQLite Studio. Então, o meu banco está criado, certo? Mas eu preciso vir aqui, ó, e conectar ao banco. Ó. Você só vai dar um conectar, aí sim ele mostra ali em cima e habilita aqui essas opções. Você vai colar aqui o código. Então, vamos fazer ele passo a passo aqui. Então, ó, primeiro eu vou criar a tabela de modalidades. Aqui você tem esse botão de executar. Diz ele aqui, ó, que deu tudo certo. Vou rodar o insert, ó. Diz ele que deu tudo certo também. Vou rodar aqui o create table, também deu tudo certo. E por fim, o insert também tudo ok. Vamos ver se deu tudo ok mesmo. Vamos dar aqui um select from modalidades. Tá aqui, ó, todos os dados certinho. Ok? Vamos fazer o mesmo para o financeiro. Também está aqui. Então, tudo bem, funcionou corretamente aí para o SQLite a criação das tabelas, né, com as mudanças, implementando aí essas mudanças que nós fizemos. Agora vamos ver a versão do Postgre. Vou selecionar aqui, vou lá no pgadmin, o meu banco já está criado. Para usar SQL aqui, o que você vai fazer? Você vai dar botão direito, ó, no banco, selecionado, vem aqui na Query Tools e ele vai abrir aqui o editor para você trabalhar. Vou colar ali também. Vamos fazer da mesma forma. Vou fazer ele passo a passo. Ó. Vem aqui para executar. Diz ele que deu tudo ok.
Vamos fazer aqui o insert. Ok. Vamos rodar aqui o financeiro. Ok. E vamos rodar o insert. Também deu ok. Vamos testar. Tudo bem. Tudo bem. Então, funcionou. Está ok o nosso script para a criação das tabelas, tanto no MariaDB como no SQLite e no Postgre. Tá? Então, considere essas diferenças que nós apontamos ali e que estão disponíveis no arquivo aí para você comparar. Bom, na sequência, o que nós temos? Nós temos aqui uma diferença que a gente vai considerar para a questão da consulta. A questão da consulta no uso do limit. Então, eu peguei aqui esse exemplo que nós usamos lá, eu vou jogar ele aqui no MariaDB, ó. Você vai ver que ele vai funcionar. Opa, deixa eu ver. Ah, tá. Eu não criei aqui a tabela de municípios. Então, espera aí que eu já vamos criar também. Vou rodar o script para a gente poder testar. Bom, já criei aqui as tabelas de estados e municípios. Então, a gente pode prosseguir. Antes, porém, ao criar as tabelas de estado e município, eu tive um pequeno problema com o SQLite. Na verdade, com o editor dele. Como a gente tem aqui bastante dados nesse arquivo, né, um insert bem grande, o que acontece? O editor começou a travar um pouco enfim. Então, eu tentei resolver da seguinte forma. Eu peguei no insert de município, eu criei primeiro as tabelas, né, criei estados, inseri aqui os dados de estados, aí tudo bem, criei municípios, e depois eu dividi o insert de municípios em blocos. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, eu vim até mais ou menos o 500, formei um bloco, executei ele, depois, a partir do 500, da linha 500, né, eu formei aqui mais um bloco, que foi até 1000, ok? E fiz assim até o final. Funcionou. Então, o editor não travou, deu tudo certo. Só que aí depois eu fui consultar os dados, ele deixou de inserir muitos dados, então ele fez uma inserção parcial, achei que não ficou legal. Então, o que eu fiz? Eu usei um outro editor que eu tenho aqui e executei lá foi de boa, executei tudo de uma única vez, não deu erro nenhum, tá? Então, inclusive, eu estou disponibilizando o arquivo dessa forma aqui, dividido em blocos, e estou disponibilizando também o banco de dados meu aqui, já com os dados, o banco SQLite, o arquivo dele. Se você tiver dificuldade para inserir no SQLite, por conta dessa limitação do SQLite Studio, você pode pegar o meu arquivo, que já está com todos os dados certinho, e a gente pode trabalhar em cima dele, tá? Mas se quiser tentar fazer a inserção parcial dessa forma, pelo menos ele não vai travar, tá? Depois você só confere se ele fez o insert de todos os dados, ok? Nos demais, no MariaDB e no Postgre, tranquilo, sem problemas. Vamos lá. Então aqui, o limit. Eu comentei que no limit, então, né, nesse bloco do SQL, o que acontece? Aqui no MariaDB, deu tudo certinho, ok? Vou rodar também no SQLite, ok, também tudo certo, nada diferente. Vamos para o Postgre. Aqui sim, aqui nós tivemos um problema. Então, o Postgre ele trabalha um pouquinho diferente com essa cláusula limit, tá? Então, ele está dizendo que eu preciso utilizar limit e ele inclui aqui o offset. Ele diz que eu preciso trabalhar com os dois de maneira separada. Como que seria isso? Na verdade, seria o seguinte, eu preciso colocar aqui o offset, indicando 30, que é o início, e o limit eu vou usar para indicar o final, tá? Olha só, agora executando,
deu tudo certo, ficou da mesma forma. Então, a maneira como ele trabalha com o limit, né, como o Postgre, né, trabalha com o limit, é um pouquinho diferente. Vamos colocar aqui. Ele vai então incluir o offset para indicar o início e o limit para indicar o final. Os demais, né, vão trabalhar normalmente aqui com o limit, conforme a gente já tinha visto no MySQL. Então considere essa diferença. A outra diferença a gente vai encontrar na agregação, nas funções de grupo. Tá? A gente viu várias funções de grupo, lá como o AVG, o count, o sum, né? E assim por diante. Todos funcionam normalmente da mesma forma. A diferença acontece quando você usa o having. Tá? A maneira como o Postgre trabalha com o having também difere um pouquinho dos demais bancos. Mas por hora, vamos executar isso também lá no MariaDB. Só lembrando, né, que esse código aqui a gente já usou lá no MySQL, que ele vai contar aqui a quantidade de municípios e vai filtrar aqui no having, onde a quantidade for maior que 500. Então, no MariaDB, tá lá, ele falou que Minas Gerais e São Paulo, né, tem 646, Minas Gerais e São Paulo tem mais de 500 municípios, então ok. Vamos tentar também no SQLite. Ok, também funcionou. E vamos tentar aqui no Postgre. No PostgreSQL. No PostgreSQL, então, ele também deu problema, né? Ele falou assim que não existe a coluna quantidade, ou seja, quando se trata do uso do having, o Postgre não enxerga, né, essa coluna quantidade, que na verdade ela é um alias, né, ela é um apelido, ele não enxerga esse apelido aqui no having. Né? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Para resolver esse problema, ao invés de usar a quantidade, eu preciso colocar o que gerou essa coluna quantidade, que no caso aqui foi o count maior que 500, count asterisco maior que 500, tá? Então, ó, o count asterisco aqui gerou quantidade, o quantidade é alias isso aqui, tá? Mas como ele não enxerga esse alias, então eu vou repetir o count asterisco, né? E ao fazer isso, count asterisco, deixa eu ver o que eu digitei errado aqui, um erro de sintaxe próximo, tá, aqui, sim. Se ele não enxerga a quantidade aqui no having, ele também não enxerga aqui no order by, tá? Então, no order by, eu também tenho que colocar o count, tá? Então, pronto. Dessa forma, aí ele vai conseguir chegar ao mesmo resultado dos demais, tá? Então, essa questão aqui do alias, para esse efeito aqui no Postgre, né, a gente precisa ter essa consideração aqui também. Então, basicamente, essa a diferença. Então, vou copiar aqui esse código, vou trazer ele para cá, vou deixar aqui como uma observação, né, para o Postgre. Muito bem. Aqui no Union existe o seguinte, o Union eu nem coloquei aqui porque assim, o Union ele funciona da maneira como nós colocamos lá no MariaDB e no Postgre, mas ele não funciona no SQLite, tá? O Union funciona sim no SQLite, mas a maneira como nós construímos ali, pegando os cinco primeiros de cada estado, definitivamente não vai ficar legal, não vai rolar no SQLite. O que a gente vai usar no SQLite? Aquela alternativa que a gente usou usando o CTE, né, lá na subconsulta, tá certo? Aquela alternativa então funcionaria. Definitivamente para o SQLite não seria, a maneira como eu construí ali não ficaria legal, tá? Então considere que a gente viu lá, tá? Aí, as demais diferenças, elas vão ficar bastante concentradas aqui agora daqui para baixo, né? Então, assim, nas subconsultas, o que acontece? Esse código aqui, ó, por incrível que pareça, ele tem um detalhe bem sutil nele que vai gerar problema. Então, ele funcionou dessa forma lá no MySQL, né?
onde a gente está filtrando todos os dados da tabela financeira, dizendo que é para ele filtrar onde o ID da modalidade estiver contido nessa subconsulta aqui, né? Onde ele vai filtrar as modalidades, onde a operação for igual a prazo. Então, olha só, lá no MySQL foi tudo bem, no MariaDB vai ser tudo bem? Vai ser tudo bem. Tá ali, tudo certinho. No SQLite, tudo bem, né? E no Postgre? No Postgre, a gente vai prestar atenção que ele vai reclamar de uma coisa. Ele vai falar, olha, não existe a coluna a prazo. Como assim não existe a coluna a prazo, né? Na verdade, aqui, ele está falando da coluna, mas na verdade que nós estamos fazendo referência ao valor da coluna, né? O que acontece aqui é bem simples, ó. É que eu coloquei aspas, tá? Eu coloquei aspas, e na verdade ele vai funcionar se você colocar o apóstrofe. Olha lá. Então, na verdade, esse caso aqui é o seguinte, nós já deveríamos ter adotado o apóstrofe para todos os casos, porque com o apóstrofe ele funciona em todos os casos, ó, sem problema nenhum, tá? E com aspas não. Então, não é usual. Olha lá, funcionou aqui no SQLite também, ó. Tudo bem? Então, o ideal aqui é você usar o apóstrofe, tá? Para todos os casos e não aspas, tá? Mas é interessante esse caso aqui para a gente perceber essas diferenças, que às vezes aquilo que funciona em um banco pode não funcionar no outro por um simples detalhe como esse, tá? Mas a maneira mais adequada é usar o apóstrofe. Veja que nos outros casos, quando fez referência a strings, eu sempre utilizei apóstrofe. Esse aqui foi o caso que eu utilizei aspas, né? E aí nós temos essa diferença aí para considerar, tá? Outro detalhe que a gente vai encontrar, outra diferença eu coloquei aqui, é que no SQLite ele não vai dar suporte, né, ao N e o all, que nós usamos aqui, ó, né? Tanto N como o all, ele não vai dar suporte. Nos demais, tudo bem. Então vou apenas mostrar lá para você, se você tentar executar, ele já reclamou ali, né? Então ele vai falar aqui, ó, que houve um erro ao executar a consulta no banco, próximo à cláusula tal. Enfim, ele não vai reconhecer então essa cláusula N e all, né? Então a gente deve aí buscar uma alternativa utilizando o exist, por exemplo, né? Que dá para você montar uma consulta praticamente ou com outro operador, né, que possa chegar ao mesmo resultado. Então essa é uma diferença. Eu comentei que o SQLite ele tem um pouco mais de limitação, a gente realmente percebe isso, né? Não só na estrutura dele como um todo, mas também em algumas formas como ele utiliza alguns recursos da linguagem SQL. Ok? Então vamos lá. Aqui nós temos uma diferença pequena, porém significativa, vamos dizer assim, né? Esse código aqui, né, que nós usamos lá para criar o pivô, nós rodamos ele no MySQL, eu vou executar ele no MariaDB para a gente perceber que ele vai funcionar da mesma forma, né? Vai trazer ali o mesmo resultado, então tá ok. Mas ele não vai funcionar para o SQLite, não vai funcionar para o SQLite. Ele diz aqui para mim, ó, que ele desconhece, né? Ele não encontrou aqui essa função month que a gente usou, e também no Postgre, ó, também no Postgre ele falou que não existe a função month. Então essa função month ela não é reconhecida pelo SQLite nem pelo Postgre. Eu coloquei aqui, ó, quais são as alternativas que a gente precisa fazer. Então, para o Postgre, a gente vai usar aqui o extract, tá? Então a gente vai usar aqui, deixa eu fazer aqui uma versão dele, vamos colocar aqui embaixo, uma versão Postgre. Então aqui, onde eu tenho aqui o
month data, por exemplo, eu vou colocar então extract, e aí dentro do parênteses eu vou colocar month from date. E onde eu tenho aqui o ano, né, o year, eu vou colocar o extract year for date. Tá? Então, dessa forma, né, ele vai funcionar então aqui no Postgre. Essa é uma diferença de função. Essas funções, é importante a gente entender o seguinte. Vamos lá. Opa, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Ah, tá. Aqui embaixo ó, tem que acontecer a mesma coisa. Ó. No year data, né? Opa, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Já que ele está fazendo referência. Pronto, lá está. Então, funcionou dessa forma, né? Eu estava dizendo que essas funções, né, elas são específicas, né? Aí, são funções do banco, né? Então, o MySQL vai trabalhar dessa forma. O Postgre tem também o month, né? Mas ele entende ele de uma outra forma. Então você precisa de uma função extra, que é uma função do Postgre, da linguagem SQL quando aplicada no Postgre. Aí você vai falar, mas que rolo é esse? Bom, existe um SQL padrão, né? Um SQL ENSE, que a gente costuma falar, que é padrão para todos os bancos. Então, aquilo que você roda e funciona em todos os bancos, ele está utilizando esse SQL padrão. Agora, cada empresa por trás dos bancos de dados, eles implementam uma linguagem própria de SQL, né? Por exemplo, a Microsoft tem lá o Transact SQL, que é para o SQL Server, o Oracle tem lá o PostgreSQL, né? O Postgre tem a sua linguagem também. Então, enfim, cada um deles acaba fazendo essas adaptações, né? Às vezes segue a mesma linha, chega no mesmo resultado, mas com essas adaptações. Isso vai acontecer especialmente nas funções, tá? Nos usos de funções, isso pode diferenciar bastante. E para o caso do SQLite, o que nós temos? No SQLite nós temos uma diferença também. Eu vou pegar aqui o código, vou colocar aqui embaixo para a gente perceber. No caso do SQLite, ele vai usar então uma outra função dele, que é strftime, né? E ele vai pegar aqui o M de mês da data e o Y de year da data, tá? Então a gente tem que fazer esta modificação aqui e tem que fazer esta modificação aqui. E, claro, temos que fazer esta modificação aqui para o year, né? E a mesma coisa para a data. Então, tá aqui. E aí a gente vai testar lá no SQLite. A gente vai testar aqui. E... Opa! Vamos só ver aqui o que eu fiz. Eu acho que eu coloquei errado aqui, né? Na verdade, o segundo aqui é o mês e não é o ano. Opa, vamos colocar aqui minúsculo. Pronto, lá está. Então, dessa forma, né, você pode perceber que a diferença aqui ela consiste exatamente no uso de funções. Essas funções, então, vai variar, especialmente nesse caso mais avançado. Você está vendo que a gente saiu do SQL um pouco mais básico e entrou para um mais avançado, já dependeu mais de funções. Tá? Quando você vai para um SQL mais avançado, você depende mais de funções para chegar em alguns resultados. E aí essas diferenças começam a ficar um pouco mais acentuadas. Bom, nós temos outros casos para analisar. Eu vou parar esse vídeo aqui e na próxima aula a gente continua olhando essas questões.